Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Repita, uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Feche seus olhos, coloque sua Bíblia aí no seu assento. Vamos falar mais uma vez com o Pai nessa manhã. Pai, aqui a Tua palavra, Jesus, nós Te louvamos por essa manhã, nós Te louvamos pelo fôlego de vida, nós Te agradecemos, Senhor, pelo Seu cuidado, pelo Seu amor. Jesus, continua ministrando o nosso coração, Pai. Usa a minha vida, meu Deus, como um canal, Pai, que da minha boca, dos meus lábios, só saiam aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos. É o pedido do meu coração. Amém. E quando nós empenhamos as nossas forças em buscar ao Senhor com afinco, buscar o milagre do Senhor, Deus abençoa. Amém? Eu creio nisso. Aqui nós vemos a palavra que fala que Jesus ele pagou o imposto. No decorrer do texto aqui, da história, diz que ele não precisava pagar, porque ele não era da tribo, não era descendente. Eu vou ler o texto para vocês, mais ou menos para ficar um pouco claro. Mateus 17, no capítulo 24, diz assim: Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiam a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus logo lhes disse: Logo os filhos estão isentos. Por isso que Jesus diz no verso 27, Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pega essa moeda e entrega aos cobradores para pagar o meu e o seu imposto. Então aqui Jesus ele deixa 2 princípios para a nossa vida, né? Jesus sempre tão sábio, tão amoroso, e Pedro sempre tão enérgico, né? Tão sanguíneo. E Jesus deixa 2 princípios básicos aqui, 2 princípios para nós levarmos para a nossa vida. O primeiro deles é que Ele quer gerar recursos milagrosos para aqueles que trabalham. Toda pessoa que trabalha, ela é digna do seu salário. E todo aquele que trabalha, o Senhor Jesus abençoa e prospera. Não é assim, querido? Sim ou sim? Amém. E o segundo princípio que Jesus quer nos mostrar aqui é que o recurso, por mais milagroso que ele seja, começa com o nosso trabalho. E o que eu quero dizer a você com isso? Sempre na Bíblia, sempre na história, sempre em todo... Se você for ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre teve uma atitude para o milagre acontecer. Nunca o milagre aconteceu ao acaso. Nunca aconteceu porque simplesmente Jesus falou, eu vou estalar os dedos e vai acontecer. A não ser quando Deus criou o mundo, que Ele disse, haja luz. Mas foi a palavra de Deus que fez tudo isso acontecer. Você está entendendo? Todos estão entendendo? Glória a Deus. Então aqui, Jesus dá uma ordem para Pedro e fala, vai lá e lança o anzol. E Pedro nem questionou, ele foi lá e falou, eu vou obedecer ao mestre. Por quê? Porque é Jesus o dono da bênção e Ele que é o milagre. Mas aí você vai falar, mas Jesus era Jesus, né? Ele não precisava pagar imposto. Por que Ele não falou para a pessoa? Ah, eu não vou pagar isso não, eu sou Jesus. Filho de Davi, eu sou Jesus, para que eu não preciso fazer isso? Ou então ele milagrosamente podia, sei lá, tirar a moeda e falar, tá aqui, pega o seu dinheiro. Mas não, ele quis nos ensinar. Ele quis mostrar para nós que as coisas são possíveis e os milagres eles acontecem.
E eles acontecem diariamente. Eles acontecem a cada instante. Cada vez que você levanta da sua cama, abre seus olhos, se espreguiça, agradece ao Senhor, o milagre já está acontecendo na sua vida, amém? Cada vez que você busca o Senhor, que você entra na presença dEle, que você fala, Senhor, obrigada por mais um dia estar na Tua presença, obrigada por mais uma manhã estar na Tua casa, um milagre já está acontecendo na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que tudo que você ouve, você começa a ouvir a palavra de Deus e as coisas vão acontecendo. Quando Jesus chega em qualquer situação, onde Jesus chega, tudo que está bagunçado se torna arrumado. É assim, não é? Tem a musiquinha do homenzinho torto, que a vida era torta, tudo era torto. E um dia ele encontrou a palavra de Deus. E o que aconteceu? Tudo endireitou. Então, Jesus, ele sempre nos ensina a ser dessa forma. Ele nos ensina sempre a confiar. E Pedro nem questionou, né? Pedro era um pescador experiente. E ele poderia pegar qualquer tipo de peixe. Porque quando a pessoa domina a área que ela é boa, tem pessoas que são boas em muitas coisas. Mas tem aquela que você faz melhor. E Pedro era um pescador muito experiente. Mas eu acredito que nunca na vida dele ele havia pescado um peixe que tinha uma moeda dentro da boca. Quantos aqui gostam de pescar? E quantos de vocês já pescaram um peixe com moeda dentro da boca? Mas é assim que Jesus faz. É assim que Deus faz. É um milagre espetacular. É um milagre onde as pessoas vão olhar e vão falar, o que está acontecendo? Onde já se viu um peixe com uma moeda dentro da boca? Aí a pessoa fala, mas eu não gosto de peixe. Querido, a hora que o milagre vir, você não vai ficar escolhendo. Porque tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Se o Senhor Jesus está te dando essa situação, está permitindo que você passe por isso, é porque tem um propósito. Amém? Então, a atitude é nossa, é humana. Jesus já falou que os milagres estão liberados sobre a sua vida. Você já creu nessa palavra? Ele diz diariamente que você pode todas as coisas nele, porque é ele que te fortalece. Está sendo liberado sempre, diariamente, palavras de milagres, palavras de vitória sobre a sua vida. Então que você possa olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, eu confio em Ti. A sua atitude é humana, somos nós. Mas um milagre, o sobrenatural, é com Jesus. Ele é o dono do milagre. Ele que faz o sobrenatural. Ele que faz aquilo que nós nem pensamos e nem imaginamos, mas Ele já fez. É o que Ele tem preparado para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Então não fique com esses questionamentos e achando que as coisas não estão acontecendo para a sua vida, que você está fazendo em vão. Deus, Ele colocou algo dentro de você. Algo que arde no seu coração, algo que queima no seu coração. Aí você vai falar, mas eu não sei pregar, mas eu não sei cantar, mas eu não faço nada. Você faz alguma coisa. Você não é apenas um banco, um membro que chega e só senta e vai embora. Se você acha que você está agindo dessa forma, nessa manhã, mude a sua atitude. Fala para o Senhor, fala, Senhor, eu não sei o que eu tenho de bom para oferecer. Mas o Senhor vai me capacitar. Tenha a atitude de falar isso para o Senhor. Fala, Deus, eu não sei o que eu posso ser útil nessa casa. Mas você vai ver as coisas acontecendo. Porque você se colocou na presença de Deus e você tomou a atitude de falar, Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer algo para Ti. É a atitude. Nós vimos várias situações. E uma delas é a que eu gosto. Que a viúva, quando ela trouxe a oferta, era uma moeda. Eu não sei o valor, porque a Bíblia não fala o valor que era. E as outras pessoas ficaram olhando, falando, né? Sabe aquelas pessoas que, eu sou mais que todo mundo. E Jesus olhou e falou, não, olha a atitude dela. Ela deu mais do que todos vocês aqui. Então, tudo que você for fazer para o Senhor, faça de coração.
Faça como se fosse a última vez que você pudesse fazer aquilo para o Senhor. Porque nós não sabemos a que hora virá o Jesus, a que hora que a trombeta vai tocar, nós não sabemos. E nós não sabemos também quanto tempo ainda nós temos nessa terra. Nós falamos que cada dia que passa, nós estamos mais perto da nossa morte. É assim ou não é? E lá para onde nós vamos, para o sepulcro, lá nós não podemos fazer mais nada. Nós não podemos trabalhar, evangelizar. Nós não podemos adorar ao Rei dos Reis, porque ali acabou todas as coisas. Então que nessa manhã você tome uma atitude e fale: Senhor, pode ser que até agora eu não estou muito legal, mas agora eu quero fazer algo na obra. Agora eu quero fazer algo diferente para Ti. Porque o milagre você precisa buscar, ele é gerado, mas você tem que ter atitude. Não adianta você ficar no seu lugar e falando assim: as coisas não acontecem na minha vida porque o pastor não está orando. As coisas não acontecem na minha vida porque a pastora não vem interceder por mim, pela minha casa, pela minha família. É sua atitude. É você que tem que buscar o milagre. É você que tem que levantar nas madrugadas e orar e falar: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Estou com sono, Senhor, mas fala comigo. Me usa, me reveste. Quanto mais você busca, quanto mais você se achega na presença de Deus, mais Ele vai aparecer na sua vida. Porque quanto mais nós buscamos do nosso Senhor, quanto mais nós comemos a palavra dEle e nos enchemos da presença dEle, menos eu tenho de mim. Eu quero mais de Jesus e eu quero menos de mim. Porque até onde eu andei com as minhas forças, achando que eu podia alguma coisa, as coisas não aconteciam. A cura não chegava sobre o meu lar. A porta que eu queria que fosse aberta não era aberta. Porque eu achava que a minha força estava em mim, mas não, a minha força é do Senhor. Nada que eu faça, venha fazer, venha conseguir é mérito meu, é mérito do Senhor. Porque a atitude é minha de ir lá buscar, ir lá estudar, ir lá acordar cedo, bater meu ponto. Essa é a minha atitude. Mas o meu salário, prosperar e multiplicar, a minha despensa viver abastecida e cheia, isso é o Senhor que faz. Amém? É Ele que faz. Porque eu tenho a atitude de ser fiel a Deus. Eu tenho a atitude de confiar nele. E quando essas coisas acontecem, o Senhor fala: eu vou te abençoar. Aí você vai falar: mas, nossa pastora, mas Deus, Ele vai ficar trocando? Não. Ele abençoa todo mundo. Ele gosta de abençoar todo mundo. Mas, seja fiel ao Senhor. Consagre ao Senhor a sua vida. Consagre ao Senhor as suas coisas. Comece a amar ao Senhor de todo o teu coração. Não somente aqui na igreja. Não somente aqui. Adore ao Senhor na sua casa. Adore ao Senhor em tudo que você estiver fazendo. Tenha essas atitudes diárias. É engraçado porque às vezes a gente está lá com louça para lavar. Mas quem que foi que deixou a louça lá? Foi a gente. E as pessoas ficam falando, né? Meu Deus do céu, esse monte de louça. Que raiva que tem que lavar a louça. Que raiva que tem que lavar, tá frio. Eu não tenho nem uma torneira elétrica. Queridos, agradeça a Deus. Porque os pratos estão sujos, os talheres sujos. É porque graças a Deus você se alimentou. A sua família teve que comer. Quantas pessoas estão lá fora caçando comida do lixo? Quantas pessoas estão lá fora dependendo de alguém que venha dar alguma coisa para elas? É ou não é assim? E por que nós não vamos agradecer ao Senhor? Eu gosto de passar roupa. Eu nunca passei roupa na minha vida reclamando, porque eu gosto. É uma coisa que eu não sei explicar, porque tem mulheres que falam: eu não gosto. Mas eu gosto. E eu aprendi, eu começo a passar roupa, eu falo: Senhor, que coisa boa, porque a gente sempre fala que nunca tem roupa. E quando eu estou passando roupa, eu falo: meu Deus, mas tem bastante, né? Está brotando. É assim que... Não é assim que funciona? Eu não sou perfeita. Nem meu esposo é perfeito. Nem os nossos filhos são perfeitos. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E nós confiamos no nosso Deus. Então comece a agradecer ao Senhor pelas pequenas coisas.
Ontem a pastora Lourdes disse algo que tudo que a pastora Lourdes fala queima o coração. Ela começa a falar, meu coração já começa a transbordar, porque eu tenho um amor tão grande pela vida dela. A pastora Lourdes é a esposa do pastor Toninho, nosso presidente estadual. E ela falou algo que eu já ouvi, você já ouviu. Sede fiel no pouco, porque sobre o muito o Senhor vai te colocar. Não queira algo que não está preparado para você ainda. Às vezes a gente quer estar aqui em cima, mas a gente não está preparado, a gente não tem estrutura. É uma construção diária. Você vai colocando um tijolinho, vai pondo outro. Você vai construindo. Não foque no seu resultado final. Porque quando você foca lá no seu resultado final, nas coisas que não estão acontecendo, você começa a ficar frustrado. Não fique frustrado. Comece a construir. Fala, Senhor, eu não estou vendo nada. Senhor, é o 12º dia da campanha. O Senhor falou que as coisas iam acontecer. Ainda não aconteceu. Mas eu estou aqui, ó, colocando meu tijolinho. Orando. Intercedendo. Fazendo da minha vida um instrumento para a honra e glória do teu nome. E o Senhor Jesus vai acrescentar todas as coisas na sua vida. Você precisa confiar em Deus. Se Jesus falasse para Pedro, vai, tem um peixe aqui. Abre a boca do peixe e leva a moeda. Não seria milagre, porque já estava lá. Mas ele falou, vai lá no mar, lança o anzol. O primeiro peixe que você pegar, tenha atitude. Continue confiando no Senhor. O Senhor tem falado para você que vai fazer, Ele vai fazer. Mas às vezes Ele está cobrando alguma atitude sua. Algo que você não está entendendo ou algo que você não quer entender. Isso não nos diz respeito. Diz respeito a você com Deus. Tenha atitude. Às vezes você disse algo para o Senhor lá atrás. E o Senhor Jesus vai trazer a memória de você nessa manhã. Você vai se lembrar o que você falou para o Senhor lá atrás. E é o momento de você consertar a sua aliança com Ele. Momento de você falar, Senhor, eu sei o que eu fiz, mas me perdoa, Pai. Me perdoa e não permita que eu não veja a Tua glória e não receba as bênçãos. Somos nós que retemos as bênçãos do Senhor. Tenha atitude. Vá lá, jogue seu anzol. Dessa vez foi de primeira. Que foi, porque foi o que Jesus falou. Lance o anzol, o primeiro peixe, abre a boca e pague a sua moeda. Ele vai gerar recurso que você precisa. Ele vai dar as coisas que você precisa. O Senhor Jesus, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas tenha atitude. Não ache que as coisas vão sair do céu, que vai brotar as coisas do chão para a sua vida. Deus vai prover, mas tenha atitude. Em Isaías 64, no verso 34, diz algo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus, Ele trabalha em nosso favor. E por que nós não queremos trabalhar? E quando falo em trabalhar, não é trabalho secular, é todo o trabalho. É você trabalhar na casa de Deus. É você ter prazer em fazer algo na casa de Deus. Ter prazer em fazer algo para o reino. Evangelizar, falar de Jesus, convidar para vir na igreja. Você já está evangelizando. Quando as coisas são boas, a gente não quer compartilhar para todo mundo? É ou não é assim? Ou só eu que, quando tem alguma coisa boa, quer compartilhar? É ou não é assim, igreja? Coisas boas vocês não querem compartilhar com todo mundo? Se você falasse assim, ó, tá chovendo dinheiro do céu lá naquela igreja, você não ia falar para todo mundo? Isso aqui ia estar lotado de gente. Mas a palavra de Deus e a presença dEle é inesgotável. Os recursos são inesgotáveis. Todo aquele que vem à casa de Deus, ouve a palavra, recebe Jesus no seu coração, ele tem garantia de vida eterna.
Ele tem garantia de um pai que é amoroso, cuidadoso. É um pai que diz que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. É ou não é assim? Então fale de Jesus. Trabalhe para Ele. Fale, Senhor, eu vou fazer isso. Amanhã eu vou passar por alguém na rua e vou falar, Jesus te ama. Eu vou passar no mercado, eu vou ver uma pessoa e vou falar, Jesus te ama. Às vezes é só isso que a pessoa precisa. Eu tive uma experiência de conversar com uma pessoa uma vez. E eu gosto muito de dar abraço. E isso é uma coisa que eu gosto, não é nada forçado. Eu gosto. Na época da pandemia eu sofria muito, porque eu falava, esse negócio de dar soquinho eu não gosto. Ficar dando soco nas pessoas, eu não gosto disso. Eu gosto de abraçar, de dar beijinho, de fazer carinho, de cuidar. É o meu jeito. E eu conversando com a pessoa e a pessoa falando. E eu ouvindo, eu falei, eu posso te dar um abraço? Essa pessoa chorou tanto. E eu não sei se eu chorava mais que ela. Coisa simples. Eu não estou falando nada para você fazer algo além do que você não consiga. Eu gosto de abraçar. Às vezes você não tem essa habilidade. Ou habilidade não, às vezes você não consegue. Às vezes você passou por tanta situação que você não consegue dar abraço, é normal. Mas algo que você faça. Comece a fazer. E não porque eu estou falando, mas é porque o Espírito Santo está ministrando no seu coração. O Espírito Santo está tocando na sua vida. É Ele que está ministrando no seu coração. Você sabe o que tem que fazer, então faça. Tenha atitude. Comece a fazer. E você vai ver coisas acontecerem. Coisas maravilhosas acontecerem na sua vida. Quantos creem? Em nome de Jesus.